Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar um pouquinho dessa nossa atividade da semana. A gente tem aí uma atividade de recuperação e aprofundamento. Em relação ao roteiro de vocês, nós temos então até a data de amanhã, dia 8, até às 16 horas. Já estamos aí prestes a fechar o bimestre. Espero que todos estejam bem e se cuidando. E vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o nosso formulário, tá? Essa atividade, então, ela é do terceiro bimestre. Todos os alunos deverão realizar. Os que precisam de nota, irá ter a nota como recuperação. E os que já realizaram todas as atividades, vão ter uma nota a mais, tá? Para melhorar aí a nota do bimestre. Todas essas questões elas já foram trabalhadas, tanto pessoalmente, quando a gente estava presencial ainda, como agora nas aulas remotas, tá? Então, prazo até amanhã, dia 8, às 16 horas. Vamos lá. Lembrando que quando vocês abrem o formulário, vocês vão colocar o nome completo de vocês. Não esqueçam de se identificar, por favor, porque senão a gente não consegue verificar quem é o aluno. O número, se vocês não souberem, não tem muito problema. Eu preciso que vocês se identifiquem com o nome completo de vocês. A série, né, que é o terceiro E. E aí, vamos lá, falar um pouquinho sobre cada questão. Quando eu vou falar de calcular a distância entre os pontos A e B, no seguinte caso, a gente vai utilizar aquela fórmula que a gente coloca a raiz. Não sei se vocês lembram, isso a gente trabalhou no pessoal. Vamos lá falar um pouquinho sobre a fórmula. Eu vou ter lá, aqui nesse caso, o D de AB, que seria a distância entre A e B, e a nossa fórmula. Dentro de uma raiz, eu vou ter XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. Aí lembra que eu vou resolver essa fórmula e no final vou achar o resultado. A nossa próxima questão, ela vai falar do nosso ponto médio. Então, eu quero achar aqui o ponto médio. Nós temos aí a fórmula um pouco diferente. Lembra? A gente vai achar lá o ponto médio de x e o ponto médio de y. Então, eu vou fazer o quê? Vou somar o x1 e o x2, dividindo por 2, acho o ponto médio de x. Depois eu vou somar o y1 e o y2 e vou dividir por 2 também e vou achar o ponto médio do y. Então, lembrando, sempre quando a gente tem aqui no ponto o primeiro e o segundo, então eu tenho x e y. Quando eu tenho dois pontos, x1, x2, y1, y2. Vamos lá para a próxima. Verifique se os pontos A, 1 e 2, B, 0 e menos 1 e C, 2 e 5 são colineares ou não, calculando o seu determinante. Então, vamos lá. Como eu calculo o determinante? Eu vou pegar esses pontos, vou montar o meu determinante e resolver. Quando eu chego lá no final, se ele for 0, eles são colineares, que eles são iguais, estão alinhados. Se eu chegar lá no final e der um número diferente, eles não são colineares. Prestem bem atenção em relação a número negativo com positivo, quando eu troco de lugar, tudo isso para chegar no resultado da forma correta. Nessa próxima, a gente vai falar sobre a equação reduzida e da circunferência. A gente tem aqui que o centro é 4 e 5 e que o raio é 7. Lembrando que eu vou aplicar, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. Eu só copio aqui substituindo, não preciso resolver. Copio substituindo, não preciso resolver. E só o raio que eu vou resolver. Nessa próxima atividade, a gente tem aí que a equação da elipse de focos F1 menos 4 e 0 e F2 4 e 0 e de eixo maior ou igual a 10 é. Lembra lá na equação da elipse? A gente tem que fazer que x ao quadrado divide por a ao quadrado mais y ao quadrado divide por b ao quadrado. Nesta equação reduzida da elipse, a gente vai utilizar a fórmula de Pitágoras. Acho que todo mundo lembra, eu tenho lá a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aqui, o que a gente tem que verificar? Quem eu quero achar? O a, o b ou o c? Então, vamos lá. O a eu já tenho.
que é o meu 2A, que é igual a 10, que na verdade ele vira metade disso. Então, a gente tem aí a primeira parte, já dá para vocês deduzirem. Depois, eu tenho que o meu C é o ponto. Então, quem eu quero achar é o B. Somente aplicar aí a fórmula de Pitágoras. Vamos lá. Nessa próxima questão, a gente tem, então, sobre os números complexos. Z1 é igual a menos 4 mais 2i e Z2 é igual a 5 mais i. Está pedindo para que calcule Z1 mais Z2. Preste atenção no sinal, é só resolver que vai achar o resultado. Essa está bem facinho. Nessa próxima questão, Carla está calculando o custo de uma viagem de carro. Ela sabe que para andar 120 quilômetros, seu carro consome 15 litros de combustível, cujo preço é R$ 2,00 o litro. Combustível barato, né, gente? Quanto Carla gastará para uma viagem de 960 quilômetros, apenas em combustível? Queria viver nessa época que se pagava R$ 2,00 no litro do combustível, mas vamos lá. Aqui, vocês vão utilizar a nossa regra de 3 simples, tá? Então, é só aplicar a regra de 3. O que eu tenho aí? Eu tenho que ela, em 120 quilômetros, ela consome 15. Então, em 960, quanto eu tenho que achar? Só fazer a regra de 3, tá? Também bem tranquila. Nessa próxima, a gente tem aí uma questão de probabilidade. Uma urna contém 10 bolas brancas, 8 vermelhas e 6 pretas, todas iguais e indistinguíveis ao tato. Retirando-se uma bola ao acaso, qual a probabilidade de ela não ser preta? O que a gente tem que fazer aí? A gente vai retirar, vamos verificar o total e depois retirar a quantidade de bolas pretas. Após isso, a gente vai fazer o quê? Uma fração do que a gente achou, pegando o total e quanto sobrou sem as pretas. E aí nós vamos fazer a simplificação de fração. Também tá bem facinho essa. Na próxima, com a palavra Deus, quantos anagramas podemos formar? Lembra lá que anagrama eu falo de número fatorial. Por exemplo, o número 3 fatorial. Lembra que eu vou multiplicando, voltando? Então, 3 fatorial. Eu tenho que 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Então, 3 fatorial seria 6. Vamos pensar aí a quantidade de letras que eu tenho e vamos fazer o número fatorial para achar a quantidade de anagramas que nós podemos formar com esta palavra. Vamos lá para essa próxima. Um campo, próxima e última, né? Um campo de futebol de salão retangular apresenta uma área de 117 metros quadrados e suas dimensões estão indicadas por x, x mais 4, deseja-se cercá-la com um alambrado que custa R$ 12,00 o metro linear. Qual o custo do cercado? Então, a gente tem que fazer aí o quê? Esta equação que eu tenho, x e x mais 4, ela é igual aos 117 metros quadrados. A gente vai transformar, né, fazendo aqui a distributiva, transformar ela em uma equação do segundo grau, resolver essa equação do segundo grau. Resolvi, tá pronto? Não, ainda não. Vou resolver essa equação do segundo grau, depois eu vou lá fazer uma substituição. 2x mais 2, entre parênteses, x mais 4 é igual. Aí eu vou fazer a substituição. Já dei a letra aí, hein, galera? Espero que todo mundo tire 10 nessa atividade. Conto com vocês. Beijo, até a próxima.